O acreditar profundo, veemente, inquestionável. Não tem que ter isso, não existe. Você vai, você vai. Você vai. Você vai. Aí você chega. Olá, meus caros ouvintes, nosso convidado já está aqui entre a gente para ajudar na reflexão sobre várias questões muito presentes na nossa vida no dia a dia. Uma delas é a seguinte: será que nesse mundo em que corpos esculpidos dominam as capas de revistas e redes sociais, em que o estar parece mais importante do que o ser, em que distúrbios como a depressão fazem lotar os consultórios médicos, o homem em algum momento se dá conta de que o bem-estar só pode ser alcançado se houver a integração plena, completa entre as habilidades físicas e mentais? Será que isso acontece? Pós-graduado em Educação Física pela USP, nosso convidado de hoje, ao longo de mais de meio século de trabalho, forjou campeões na vida pessoal e profissional, entre eles esse sujeito aqui que eu acho que vocês devem conhecer. E como é que você escolheu o teu preparador físico? Como é que foi isso? Isso foi uma coincidência, uma ótima coincidência na minha carreira, porque foi um jornalista que me apresentou no Cobra há 10 anos atrás, em 84, e mesmo assim na época eu tinha uma vida ótima, uma vida saudável, sempre gostei de esportes em geral, eu não tinha uma estrutura física para aguentar o trampo no Fórmula 1. E eu logo de início, percebendo isso, com a coincidência de conhecer o Nuno, me propus a fazer todo um trabalho de preparo físico, de condicionamento físico. E isso se desenvolveu desde então, todos os anos, a gente foi crescendo, fui melhorando todos os meus parâmetros, até visualmente falando, mudou meu corpo nesses anos todos. E a gente então conseguiu aprender muito mais sobre as próprias limitações, tanto físicas quanto psicológicas, né? E vem trabalhando sempre nisso, procurando elevar sempre os meus limites. Olha aí, professor Nuno Cobra, seja primeiramente muito bem-vindo aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar com a gente nessa manhã, conversando. Seja bem-vindo ao Morning Show. Eu é que agradeço, mas eu fiquei um pouco chocado agora de ver meu pupilo e principalmente falando uma coisa que é a primeira vez que eu vejo. Ah, é verdade? É inédito isso para você? Inédito, me tocou profundamente. Porque eu nunca pensei que ele soubesse ainda, 10 anos depois, como foi aquele início lá em 84. Olha que maravilha, então a gente fica ainda mais feliz de ter proporcionado esse momento aí emocionante que tocou o senhor, professor. Mas vamos lá, vamos falar do Ayrton Senna para começar essa conversa. Você treinou o Ayrton por uma década aí, né? Foi né, entre as centenas e os vários alunos que o senhor teve, né? Qual era o tamanho da disciplina do Ayrton? Ele era um cara reconhecidamente disciplinado, né? Mas você que esteve próximo ali, como é que você mensura essa disciplina dele? E como é que essa disciplina ajudou a formar a pessoa Ayrton Senna e o atleta, né, o campeão Ayrton Senna? Você agora acabou de falar algo que me fez ir a muitas décadas atrás, né? E o Ayrton dizia sempre que ele ficava chocado quando dizia que ele era extremamente uma pessoa que tinha muita disciplina. Ele usava um termo que ele era determinado. Uhum. Ele falava assim, mas que determinado coisa nenhuma. É uma alegria, um encantamento e um prazer inacreditável estar aqui na Barra, fazendo essas acrobacias. Então eu não vejo aqui nenhuma determinação. Era chocante, né? Era alegria. Ele não tinha determinação nenhuma. Ele tinha um prazer incrível, porque ele conseguiu ser conquistado por essa coisa suprema, que é o desenvolvimento de todo o espantoso e glorioso potencial humano. Quando ele foi na Barra a primeira vez,
ele mal ficava de pendurado na barra. Ele não conseguia levantar o corpo. Ele era muito franzino. Não, ele era muito fraco, muito frágil criatura. E o valor dele, pouca gente reconhece. Porque parece que a ideia que se dá é que o Ayrton era um cara com muito talento. Que, aliás, conhecendo depois as pessoas que corriam com ele na Fórmula 3, a gente viu que talvez ele fosse o último no bairro a ser escolhido para fazer kart ou corrida, porque ele era muito ruim. Ele era péssimo piloto. Na chuva, então, os colegas diziam que ele chegava sempre depois do último, há muito tempo depois do último. Era a maneira que os colegas deles falavam, porque coincidentemente através dele eu acabei conhecendo todos aqueles que corriam com ele naquele início de carreira. Então o Ayrton não tinha talento nenhum, ele não teve nenhuma facilidade. Não é aquela pessoa que acordou, foi lá e fez a pole position e conquistou tantas vitórias. Tem que dar valor para esse moço pela vontade, pela coragem de fazer aquilo que é a coisa mais difícil para o ser humano. É desenvolver a si mesmo. Porque trabalhar com os outros, ajudar os outros, é muito fácil. Mas ajudar a própria pessoa é um desafio tremendo. E ele se pôs nessa transformação absurda. Nuno, eu queria te perguntar o seguinte, quando eu conversei com o Senna pela primeira vez, ele me passou a impressão, ia começar daí a 20 minutos uma corrida, né? Que ele me deu a impressão de uma pessoa muito tensa. Ele era tenso ou não? Aí ele já era o Senna campeão, quando eu conheci. Mas veja bem, você imagina então aquele garoto que chegou comigo com 23 anos, ou 22, ia fazer 23, uma coisa assim. O quanto ele era descontrolado, totalmente frágil e estabanado, nervoso, irritado e de um acanhamento que não conseguia nem olhar para você direito. Então, é aí que a gente tem que dar valor para essa pessoa. Porque ele é inteligentíssimo, então eu acho que o que mais era forte no Ayrton era a sua inteligência, porque ele falou, se eu estou na Fórmula 3 correndo 25 minutos, quando ele me falou, eu fiquei assustado. Porque ele, quando chegava, estava desmaiado. Em 25 minutos. Como é que ele ia correr 2 horas? Então, inteligente, ele falou, eu tenho que dar um jeito em mim. Porque eu não consigo correr 25 minutos. Aí ele me procurou, ele ainda estava na Fórmula 3. Ia ser contratado pela Toleman. E foi antes da primeira corrida dele. Qual foi a primeira mudança nesse tipo de comportamento que você procurou fazer? Olha, ele confirmou meu método, que é através do corpo físico, você desenvolver teu corpo emocional, que é o mais importante de todos, o espiritual, que está acima de qualquer circunstância, e o mental. E o progresso maior dele se deu quando ele mostrou que ele estava afim mesmo de mudar completamente a vida dele. Então, me chocou, porque eu percebi logo de início, nos primeiros testes, a sua fragilidade, mas uma vontade muito grande em mudar ele. Só que é muito fácil você correr, é muito fácil você fazer, ser obrigado a fazer lá um exercício. Mas o duro que o meu método não se circunscreve apenas isso. E foi difícil quando eu chegava para ele, o maior obstáculo foi fazer ele dormir depois do almoço. Fazer uma cesta. Ele falou, mas como? Eu vou no escritório do meu pai, eu quero estar lá, eu preciso na oficina. Eu falei, não, você tem que dormir. Mas como dormir? Tanta coisa para fazer. Eu falei, então, você não quer ser campeão? Se não dormir, não vai ser campeão. Não é fazendo ginástica, não é estudando, não é treinando que você vai conseguir nada, é dormindo. Tô gostando desse método. A gente tá achando legal. Não, mas então é assim, ele fazia o exercício e ficava contente. Eu falei, você está contente por quê?
Poxa, eu acabei de correr agora, por exemplo, lá mais para frente, né? Uns 10 mil metros, 15, chegar a correr 30, 35 mil metros. Mas aí quando ele corria já uns 30 mil metros, ele saía de lá sério, porque ele sabia que ele não tinha feito absolutamente nada. Então me choca o cara ir na academia, fazer aquelas coisas, olhar no espelho, ficar vendo aqueles braços, se aquilo não é nada, é apenas sangue injetado. A hipertrofia, a consubstanciação do esforço, essa magnífica capacidade que o nosso organismo tem de fabricar bilhões de células, necessita do repouso, necessita do sono. Então, quando no dia seguinte ele queria voltar para treinar, eu falei, não, você não vai treinar, você vai dormir, vai descansar. Porque é no dia seguinte que você consubstancia o lucro. Então eu não entendo a pessoa que treina todo dia. Eu não entendo a pessoa que treina forte. Porque primeiro precisa caminhar. Então quando ele caminhava, eu ficava atento, porque na primeira vez ele tinha dado uma corrida. Sabe qual foi a frequência cardíaca que eu peguei no pescoço dele? Porque você vê, lá está na tela, olha que bonito. Eu precisava ter acesso a essas coisas, não tem nada disso aí, não. Pode pedir, a gente pode reunir compilar esse material para você. Você pode me contratar, tá, Nuno? Olha o Christian lá. Quem que faz isso? Quem é o Christian? Olha lá, é o Christian ali, ó. Passou correndo, o Christian Fittipaldi. Aí ele sim, é o sim. Christian, olha como ele é seco, magro. Esse é outro que foi uma glória. Bom, o que é incrível é que é no dia seguinte que ele vinha esmurrando o ar. Faturei. Porque eu, às 9h30, estava dormindo. Aí é que está a dificuldade. É isso que eu coloco para vocês, meus queridos ouvintes. Busque o seu aperfeiçoamento, a sua transformação. Porque aí está o segredo da vitória. Se você conseguir ir dormir às 9h30, 10 horas, você é um vencedor. Se você acha que vencer, ganhar dinheiro, você vai levar um choque tremendo lá para frente. Nuno Cobra com a gente aqui. A gente vai continuar esse papo com o professor Nuno Cobra aqui no Morning Show. Depois dos comerciais, Paulinha tem um recado antes de eu ir pro break. Vai, Paulinha. Bom, o recado é para você que quer ganhar R$1 milhão. Então, participe da promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Para começar, busca aí promoção da Johnson na internet. Compre qualquer produto participante, cadastre o código de barras no site da promoção e você já está concorrendo. Só não esquece de guardar o cupom fiscal, hein? Promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Cadastre-se agora. Você pode ganhar R$10 mil todo domingo e R$1 milhão no final da promoção. Vamos lá, Gabi, qual é a hora certa aí? Vai pra gente. 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Essa é a promoção da Johnson. Uma promoção da Johnson pra família. São R$10 mil todo domingo e R$1 milhão chegando pra mudar sua vida. É a promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. A promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. No estúdio com a gente, o professor Nuno Cobra, contando histórias da vida, falando do Ayrton Senna, refletindo com a gente sobre essas questões relacionadas à saúde, ao bem-estar físico e mental. Como o Augusto faz lá no Roda Viva, vamos girar a roda, né? Vai, Vini, pergunta, fala. Eu queria saber o seguinte, a gente falou muito aqui da importância que você teve aí para a carreira do Ayrton, para o desenvolvimento dele. E qual que foi a importância que o Ayrton teve para a sua carreira, tanto profissional, mas também para o seu desenvolvimento pessoal também? Olha que pergunta espetacular. Nunca ninguém fez uma pergunta tão bonita assim. Vini, excelente. Porque, veja bem, eu devo ao Ayrton coisas extraordinárias. E longe de pensar que foi o que o Ayrton me ajudou muito no aspecto do marketing, eu ficar conhecido, nada disso chega aos pés da oportunidade de trabalhar com uma pessoa tão difícil. Porque eu tive que buscar todas as minhas forças morais, espirituais,
Porque ele tinha mesmo uma característica estranha. Ele era muito complexo, muito difícil. E fazer aquela pessoa tão frágil, não ter lesões nenhuma e ficar forte, era um desafio inacreditável. A minha sorte, eu tinha trabalhado com os débeis mentais, que na época se chamava assim, 1960, com delinquentes, jovens com problema de conduta, presidiários. Então, quando cheguei no Ayrton, eu estava muito bem preparada como ser humano. Porque senão eu teria fracassado. Então, eu ganhei muito no meu crescimento pessoal, de desafio comigo mesmo, para pensar como eu vou desenvolver essa pessoa tão frágil, necessitada de tanta força mental, emocional, espiritual e resistência cardiovascular, né? Porque 2 horas correndo não é brincadeira. E naquele tempo, ele chegava a perder 4 quilos numa corrida. Isso é muito incrível. Nossa. As pessoas ficam querendo falar assim, tem gente que emagrece 2 quilos por semana, sai lá na tal da internet, esse negócio aí que vocês conhecem. Mas ele perdia 4 só numa corrida. Então, vai correr. Dentro do carro, que era conversível, e tinha uma temperatura absurda. E a frequência cardíaca chegava a uma média de 220 batimentos. Não, perdão, aos 180 batimentos, com um pico de 230. Então, foi um desafio extraordinário. Mas eu acho que o mais bacana de tudo foi conhecer uma pessoa tão linda, tão cheia de vida, com tanta vontade de se desenvolver. Porque a gente, como educador, a nossa maior recompensa é você encontrar alguém que receba a gente de braço aberto e faça aquilo que você está pedindo. E ele fazia tudo. Ele ia dormir na hora que precisava, acordava na hora que precisava. Ele mastigava o alimento, às vezes que era necessário. Ele tomava a água que precisa tomar. E eu que estou aqui, por sinal, fez em abril 64 anos que eu estou nessa estrada, eu sei o quanto é difícil chegar para a pessoa e falar, escuta, nós não falamos que você tem que tomar água? Mas eu não consigo tomar mais que 1 litro. Eu falei, mas pelo teu peso tem que tomar 2,5 litros. Então, é difícil fazer, porque você não pode tomar água pro cara. Ô, Nuno, por falar nisso... Então, foi muito bonito. Mas não, pode perguntar, mas você vai me interromper, eu não quero. Não, pode falar, então você termina. É o seguinte, o carinho que ele tinha comigo, o afeto. Eu lembro que uma vez eu estava lá em Silverstone e um dos segurança me pegou pro braço. Ele estava lá com o engenheiro a uns 3 metros, ele deu um pulo no peito do cara, que é aquele jeito dele extremamente controlado, né? Já brigando, chutando, muito bravo com o cara, voando no pescoço. Não mexe nele, é sagrado. Então, são coisas que eu nunca tive na vida. Eu nunca tive uma pessoa que preocupasse comigo tanto como o Ayrton. Então, o amor que eu recebi desse rapaz foi chocante. Foi o maior retorno que eu tive na minha vida, não profissional, um retorno pessoal. Por isso, eu tenho um amor muito grande. E sonho com ele até hoje. E no meu sonho ainda ele está vivo. Não morreu ainda não. Desculpe a meu desacerto. Depois dele, teve mais algum outro? Surgiu algum outro na sua carreira, assim, que tivesse ou importância semelhante, ou algum marcasse dessa maneira, não? Vários, mas parte, nunca um todo. Já teve caras que me amou muito, teve caras que me deu um retorno profissional extraordinário. O Ayrton foi o conjunto de tudo isso, numa pessoa só. Eu tive pessoas incríveis, que nem, por exemplo, o Gil de Ferran, que talvez para mim foi o piloto mais extraordinário que o Brasil já teve, no sentido de perseverar, de acreditar. Eu ia visitá-lo em Londres, ele casado, com dificuldade até de ter alimentação. Ele estava numa temporada que ele tinha recebido
condições financeiras para fazer 3 corridas. E já era a 5ª, ele estava sem fazer a corrida. E pensar que esse cara foi campeão é um negócio assustador. O retorno dele foi bárbaro. Então, infinidade de retornos, tanto quanto ele. Porque se eu sou uma pessoa limitada na minha inteligência, eu ganhei de Deus algo que toca as pessoas nos seus sentimentos e provoca nelas alguma coisa, porque é impressionante. Eu bato a mão assim, o cara emplaca. Oh, perdão. Tô emplacando agora, gente. Chegou minha hora. Esse tapa que vocês ouviram do Guru Nuno aqui foi na Paulinha. E eu tô ótima. Tô me Mas sentindo meus nova. tapas, eles fazem barulho, mas transmite muita energia e muito amor. Vai ter Eu quero fila de fazer gente pra pergunta. tomar tapa aqui na Vai. saída do Eu estúdio. quero fazer uma pergunta. Eu ia perguntar pro Nuno sobre essa história de crossfit que tem agora, o pessoal lá É levantando uma moda, hein? peso, Isso aí é moda, correndo, Nuno. Eu, que querendo... eu não sei Crossfit, o que é assim, crossfit. é Vira muita pneu de trator, repetição, sobe na coisa argola, pesada, assim, que as pessoas ficam escala fazendo. pela corda. Um colega meu, um amigo meu, não é colega, porque eu não sou médico, falou que ele vai lá nos crossfit de todo São Paulo entregar o cartãozinho dele, que ele tá ficando rico. É um ortopedista. Tá gerando lesões. É um né? ortopedista. É um ortopedista. É um Esse que é o tal de ortopedista. crossfit. É o Quando você crossfit. falou de virar pneu, eu lembrei. Vira pneu, mexe naquelas cordas que prende navio, assim. Levanta uns pesos pesados, assim. Aí eu Ai, Tá vendo? Mas esse cara podia fazer alguma coisa mais útil, né? Porque ele vai virar pneu para quê? Isso é um desacerto. Vai gerar. Eu sou totalmente contra pelo seguinte. Olha, por exemplo, vamos falar no Rubinho. Quando eu falo no Rubinho, os caras falam, pelo amor de Deus, mas esse cara era muito devagar, não sei o quê. Foi um atleta extraordinário que eu tive. Ele chegou com um consumo máximo de oxigênio de 28 mililitros, que é a quantidade de sangue que passa no coração por minuto. Miocárdio contrai, bombeia, vai. 1 ano e 10 meses depois, que é o tempo que ele ficou comigo, ele estava com 55 mililitros, quer dizer, praticamente dobrei a capacidade cardiovascular dele. Só que durante mais de 1 ano, esse rapaz caminhou, porque era proibido ele correr, para ele ficar em equilíbrio de oxigênio. Então, quando a pessoa está fazendo um desastre desse, ou aquela que está correndo em débito de oxigênio, além de ela estar perdendo tempo, ela está encurtando a vida dela. E o pior, ela está fabricando tudo aquilo que nós queremos evitar quando a gente vai fazer uma atividade física, que são a epinefrina, cortisol, que são estimulantes. Ou você está num trabalho em débito de oxigênio, correndo, entendeu? Suando, arrebentando, sofrendo, machucando, tendo dor, você está fazendo um desastre para a tua vida. Se esse crossfit é esse troço aí, gente, os caras não estão bons da cabeça. Tipo, menos, galera, menos, Eu vi, você falou aqui no nosso intervalo que pra ter força você não pode fazer força, é isso? Não, não pode. Você não pode se esforçar. Porque você tem que fazer a força que você é proprietário naquele instante. Se você for fazer uma força que você não tem, você nunca vai ter força. É esquisito, mas é assim que Você é funciona. muito criticado por defender essa posição, Nuno. O que as pessoas falam pra você? Porque as pessoas, quando você fala em atletas de alta performance, o que você ouve, Só escuta, força e chegar no limite, Motivação. ultrapassar o limite, estender o limite, colocar aquilo. Como que você prepara um atleta para que ele chegue ao seu nível, digamos, máximo de performance, sem esse esforço preconizado pelo um outro pensamento na formação física de que exige que a pessoa faça esse esforço descomunal para criar massa? olímpico, né? Mais alto, mais forte, mais longe. Isso. Olha, isso é uma idiotice tão absurda e talvez por isso eles não chegam tão longe. Ou criam pessoas que depois vão passar o resto da vida sofrendo. Se você conversar, por exemplo, com vários campeões que eu encontrei outro dia na estrada, junto com meu filho, um grande jogador de vôlei, ele estava gordo. Eu falei, mas como é que você chegou a ficar desse jeito? Ele falou assim, que eu não consigo mais caminhar. Se você conversar com a Paula, que foi extraordinária, as dores que ela tem, e todos eles. Problemas na coluna. Então, é um desastre. E outra coisa,
você só chega no teu máximo quando você fizer teu mínimo. Então, se você chegar a fazer o máximo, você vai ficar no mínimo. Porque você não vai desenvolver todo o teu potencial. Você tem que fazer aquilo que você é capaz de fazer naquele momento. Naquele tempo. Cada coisa ao seu tempo. Eu acho que uma das coisas bacanas é que o Ayrton sempre falava assim, Nuno, faz mais de 10 anos que nós estamos juntos, eu nunca tive uma dor, nunca tive uma lesão. E ver as acrobacias que ele fazia numa paralela, numa barra, era brincadeira. E ele falava, todos os meus colegas estão sempre com problema no ombro, na coluna, no joelho, no cotovelo, porque eles se vão nessa tal de academia. Então, é uma incoerência e se as pessoas entendessem isso, eu tô até viveriam melhor, né? Agora, se quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Nuno, é só ler o best-seller, aliás, esse livro muita gente já leu, Semente da Vitória. E para saber mais também sobre o teu método, Nuno, acessando o teu site, é isso, nunocobra.com.br. Lá eles não vão saber nada. Não vão saber nada lá? O que tem lá, Nuno? Nada. É um site que não tem nada. Tem um site porque eles falaram que tinha que Ele é a fazer leitura esses... do livro. É aquele negócio que escreve 700 mil exemplares. Site, Sim, FT. City. Eu pus lá porque tinha uma empresa, tinha que pôr. Não tem nada lá, porque eu sou zero. Ai, Nuno, você é uma Essa figura. coisa de Conectado. social, como é que chama? Rede social. Redes sociais. Tem no Facebook, estão A alimentando. única Facebook. rede que tem em casa é uma que eu pus perto da janela. Nuno, o professor Nuno Cobra com a gente, infelizmente nosso tempo acabou, foi um prazer tê-lo aqui, ouvindo as suas histórias, ouvindo você falar a respeito do tão procurado equilíbrio entre a mente e o físico. Obrigado, viu, Nuno? Sorte pra você, mais sucesso ainda. Eu é que agradeço essa oportunidade, por sinal tão rara, faz 20 anos que eu não venho numa rádio. E foi muito gostoso estar com vocês aqui. Uma equipe não só brilhante, mas de uma energia bastante singular. Obrigado. A gente... Parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigado. A gente agradece. Tudo de bom. Nuno Cobra com a gente aqui no Morning Show, agora 11 horas, 19 minutos, horário de Brasília.